que eu sempre digo e faria como uma experiência própria, eu quis ser jogador de futebol uma época na vida, há muitos anos, 50 e poucos anos atrás, persegui isso aí e cheguei do interior a ser jogador profissional. E me disseram muitas vezes, o que tu quer com isso aí? Vai cuidar de outra coisa, mas eu queria aquilo. Eu era apaixonado pela bola. Então, para um menino que quer ser jogador de futebol, primeiro ele faça uma autocrítica. Se ele é bom de bola, isso é uma coisa da genética, né? E que ele vá atrás desse sonho, que se aplique, ele vá com aquilo na cabeça de que ele vai ter muito sacrifício para chegar nisso aí. Disciplina, treinamento, alimentação adequada, horas de descanso adequado e principalmente desenvolver o lado do intelecto, a somar tudo isso aí. E diria para que ele conversasse com o pai dele, não obriga a jogar futebol. Que isso que tu falasse, às vezes o menino vai até um pedaço e desiste. Porque a frustração, às vezes, de um pai que jogou bola, mas não foi um jogador de futebol como ele queria ser. Começa a introjetar no menino, começa a cobrar, isso é um peso muito grande. Então, que ele converse com o pai, deixa eu ir livre. E o menino também ir livre, não ficar com aquela ansiedade. O que for natural é do empenho que ele vai ter. A preparação física é importantíssima, né? E quando ele pegar um preparador, se for um preparador com muita ética, ele siga todas aquelas orientações. Ele cultive aquela propriedade que ele tem nata de jogar futebol e desenvolva isso aí com treinamentos, com obediência e ouvindo todas as recomendações que ele tiver, menos as coisas ruins, né? Que ele filtre isso aí também e vá em frente, lute por isso aí. Infelizmente hoje a gente não tem mais tantos campos de futebol como tínhamos na periferia, isso aí era um aperfeiçoamento, porque aquela zorra da pelada ali se desenvolve as habilidades, e depois é os fundamentos que vai vir com o professor. Que o menino vá atrás, que ele queira, se ele quer, que ele vai atrás, mas sempre na cabeça que é uma vida de sacrifício até chegar àquele glamour. E mesmo lá no glamour ele vai ter uma série de responsabilidades consigo mesmo de manter a sua condição de atleta, né?